Canal Esporte Total, momentos emocionantes, hora de falar de moto velocidade e MotoGP. Falar da Suzuki, né? Já temos a questão da Suzuki deixar a MotoGP, coisa que muita gente não entende, outros entendem, mas não gostam, enfim, ninguém queria que isso acontecesse, mas é um fato. E agora surge uma nova questão. As motos utilizadas na MotoGP pela Suzuki vão para o ferro velho, vão para o lixo. Como isto pode acontecer? Por que isto acontece? Vou responder agora para você em mais um vídeo aqui do nosso canal. Vai deixando o like já, se inscreva, acione o sino, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Todo dia tem vídeo aqui no canal sobre os esportes que nós abordamos. Também acesse nosso site, não esqueça, informatudo.com.br/esportes, tudo começa lá. E claro, nosso Pix está aí na tela, se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, puder e quiser, qualquer valor pode ser doado através dos dois códigos que temos aí. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para a informação que eu sei que você quer ficar sabendo. Vamos lá! O Alex Rins venceu 2 das últimas 3 corridas de MotoGP em 2022. O canto do cisne da entrada da fabricante japonesa na MotoGP aconteceu no circuito Ricardo Tormo, em 6 de novembro, quando o Pecco Bagnaia garantiu o título para a Ducati, mas essa vitória com certeza do Rins foi sensacional, né? Para dar aquele... Pensamos aqui, né? Um tapa na cara da Suzuki. Apesar que parece que eles não estão nem aí, né? Não estão nem aí para a questão do que o povo está achando da sua saída da categoria. Afinal, o que vale para muitos, o que vale para as empresas, o que vale, infelizmente, em primeiro lugar, é o dinheiro, é o lucro, né? Em segundo lugar, bem longe, vem a questão do respeito ao seu consumidor. Mas, enfim, cada um opta pela forma como vai trabalhar, não é verdade? E a vitória do piloto da Suzuki X-Star, o Alex Rins, na final, mais uma vez levantou a questão de por que a Suzuki surpreendentemente anunciou sua aposentadoria em 2 de maio, lá em Jerez, após o teste de segunda-feira, embora havia um contrato de 5 anos assinado. Os motivos são variados, né? A Suzuki precisa de dinheiro para o desenvolvimento da mobilidade elétrica no ramo automotivo, produção e vendas de motocicletas. Também os lucros e participação de mercado no ramo de 2 rodas vem caindo há anos e a gama de modelos não revela mais nenhum best-seller. Portanto, os custos devem ser reduzidos. Tem outros motivos também, já abordamos aqui em outros vídeos, também a questão de um contrato mal feito com a Dorna, né? Afinal, a multa rescisória do contrato tem um valor menor do que o valor que a Suzuki gastaria durante os anos de contrato que ela tinha. Então é um absurdo esse contrato da Dorna, teria que ter uma multa rescisória muito maior. Além disso, alguns dias antes do GP de Jerez, no final de abril, um escândalo sobre seus veículos a diesel estourou no departamento de carros da Suzuki Motor, devido a dispositivos ilegais de desligamento de gás de escapamento em cerca de 25 mil veículos. Parece que a multa nesse caso foi bastante grande, ou seja, esses são os vários possíveis fatores para a saída dela da MotoGP. Mas a questão dessas motos que foram usadas nas corridas irem para o lixo, para o ferro velho, por que isso acontece? Já vou te contar, vem comigo. A Suzuki Motorcycles claramente perdeu terreno para a Honda, Yamaha e até para a Kawasaki nos últimos anos. Isso foi muito diferente de 20 anos atrás, quando a Suzuki era o número 1 na Alemanha, à frente da Honda e da Yamaha. Naquela época, o gerente de vendas Bert Poensingen ditou os eventos das fábricas de motocicletas japonesas na Alemanha por anos, com uma estratégia voltada para o futuro. Recorde-se, há 2 anos a Suzuki venceu o Campeonato do Mundo de Pilotos com John Mir e o Campeonato do Mundo de Equipes de MotoGP com a dupla Mir e Rins. Rins terminou o campeonato mundial naquele ano em 3º lugar. Foi uma temporada realmente sensacional. Vamos aos títulos da Suzuki conquistados na categoria rainha, olha só, 500 cilindradas e também MotoGP. 1976, Barry Sheene. 1977, Barry Sheene. 1981, Marco Lucinelli. 1982, Franco Uncini. 1993, Kevin Schwantz.
E em 2000, o Kenny Roberts Jr., todos nas 500 cilindradas. E o único na era MotoGP 1000 cilindradas, o Joan Mir, então, em 2020. A Suzuki retirou-se abruptamente do Campeonato Mundial de Motocross em setembro de 2018. E em 2022 também selou o fim da participação no Campeonato Mundial de MotoGP. As rigorosas medidas de austeridade significam que a Suzuki GSX-RR não encontrará uma nova saída, ao contrário de Joan Mir, agora na Repsol Honda, e o Alex Rins, que foi para a LCR Honda. A propósito, Alex Rins estava irritado porque a Suzuki não queria dar a ele nenhuma de suas motos vencedoras de 2022 para a sua sala de estar. Inclusive fizemos uma matéria aqui no canal em que o próprio Rins ele postou no seu Instagram. Na época ele postou que ele havia que ele ganhou uma moto, uma Suzuki, a sua Suzuki, ele teria ganho a moto da marca. Porém, depois eu procurei essa postagem, eu vi as fotos que alguém capturou de lá, pegou o print, né? Só que depois as fotos não estavam mais. Aí eu fiz a matéria, que segundo tal site, ele ganhou a moto, só que eu comentei, né? Infelizmente a postagem não está mais lá, foi apagada. Aí fica a dúvida, será que prometeram a ele e depois voltaram atrás? Parece que pode ter sido isso, mas é apenas uma suposição. Eu digo isso porque o print existia, mas a postagem original já não existia mais. E por falar em Rins e também por falar em Mir, boa sorte a eles. Estou muito curioso para ver como será a apresentação desses dois pilotos, a adaptação deles à nova categoria, né? O Mir na Honda principal, a Repsol, e o Rins na satélite, né? Na LCR Honda. Vamos aguardar. E cadê as motos? Vamos ao motivo. Algumas das preciosas Suzuki GSX-RR estão expostas no Museu Suzuki. Outras espécimes vão acabar na pilha de sucata, junto com montanhas de peças sobressalentes, como disse o chefe da equipe, Olívio Supo, ao site gp1.com. Todas as fábricas japonesas fazem isso por razões fiscais, olha só. Caso contrário, taxas e impostos teriam que ser pagos pela importação. Abre aspas, como as motos de GP não são mais aproveitáveis, elas serão destruídas. Infelizmente isso não é uma possibilidade vaga, mas um fato comprovado. Algumas máquinas GP serão descartadas, fecha aspas, disse Lívio Supo. E você aí daria qualquer coisa por uma moto dessas, né? Pra deixar em casa, exposta na sala de estar, não é verdade? E o Conselho de Administração da Suzuki decidiu retirar-se irrevogavelmente do Campeonato do Mundo de MotoGP, embora este programa prometesse mais vitórias no título. No entanto, o mesmo Conselho vê as motos GSX-RR da equipe Suzuki X-Star como um bem precioso. A Suzuki GSX-RR não será lembrada apenas pelos fãs pela conquista do título do Joan Mir. O maiorquino triunfou na temporada 2020 Corona em grande parte, né, devido à sua consistência na temporada do Campeonato do Mundo de MotoGP, que teve apenas 14 corridas. Uma vitória foi suficiente para ele conquistar o título na antepenúltima corrida em Aragão. A propósito, na década de 60, após cada temporada de GP, a Honda despachava até 2 dúzias de valiosas máquinas de fábrica em um pequeno barco e afundava as motocicletas GP de todas as classes no mar, perto de Amsterdã, para economizar nos custos de transporte para o Japão e evitar qualquer alfândega. Ah, isso você não sabia, não é verdade? Olha só, afundavam no mar para evitar esses custos de alfândega. E quando o suíço Luigi Taveri, piloto da Honda, campeão do mundo de 125 em 1962, 64 e 66, ficou sabendo desse desperdício, ele gentilmente na época pediu aos gerentes de corrida japoneses que doassem as motos a ele. Ele foi então autorizado a ter tantos protótipos levados para a Suíça por seu mecânico, quanto havia espaço na van. Incrível isso, não é verdade? Pois é, entre os premiados 4 tempos estava um inestimável motor de 5 cilindros de 125 cilindradas e um raro Honda de 4 cilindros de 250 cilindradas. Quem sabe estejam por aí expostos para serem vistos. Gostou do vídeo, meu amigo? Aqui você ficou sabendo então por que as motos da Suzuki vão para o lixo e não para um museu ou qualquer outro lugar. É um pecado, não é verdade? As motos de corrida indo para
o lixo para o ferro velho. Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem notícia e informação todo dia pra você. Acesse nosso site também, informatudo.com.br/esportes. E claro, nosso Pix aí na tela também, caso você goste desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos e trazer tanta informação, tanta dica interessante pra você. Qualquer valor de doação, se você puder e quiser, é bem-vindo, tá bom? Obrigado, um abraço e até mais.